O reflexo no espelho me encarava, mas eu mal me reconhecia. Olheiras profundas, ombros caídos, um olhar vazio. Aquele não era eu, ou pelo menos, não era quem eu costumava ser. Como eu havia chegado a esse ponto? A pergunta ecoava em minha mente enquanto eu ajeitava a gravata pela 5ª vez, tentando esconder o tremor em minhas mãos. Rafael, você tem 5 minutos. A voz de Mariana, minha assistente, soou através da porta do banheiro executivo. 5 minutos. 5 minutos para me recompor antes da apresentação mais importante da minha carreira. 5 minutos para convencer meu chefe e a diretoria de que eu ainda era o profissional brilhante que eles haviam contratado há 3 anos. 5 minutos para provar a mim mesmo que eu não estava completamente perdido. Respirei fundo, tentando ignorar a náusea que subia pela minha garganta. O café da manhã, se é que se pode chamar uma xícara de café extra forte e um comprimido para dor de cabeça de café da manhã, ameaçava voltar. Fechei os olhos, buscando um momento de calma que não veio. Ao abri-los novamente, fui transportado para uma memória que eu lutava para esquecer. Era uma tarde de sexta-feira, há exatamente um mês. O escritório estava quase vazio. A maioria dos funcionários já havia saído para aproveitar o início do fim de semana. Mas eu estava lá, como sempre, debruçado sobre uma pilha de relatórios que pareciam se multiplicar a cada minuto. Rafael, podemos conversar? A voz de Carlos, meu chefe, me pegou de surpresa. Ele raramente ficava até tarde, e seu tom sério fez meu estômago afundar. Segui-o até sua sala, minha mente já antecipando o pior. As paredes de vidro, que normalmente me faziam sentir parte de algo maior, agora pareciam uma jaula de exposição. Sentei-me em frente à sua mesa, tentando manter uma aparência de compostura. Rafael, estou preocupado com você, começou Carlos, seus olhos fixos em mim com uma mistura de preocupação e decepção. Seus últimos projetos têm apresentado erros que não são típicos de você. Você tem chegado atrasado, parece distraído nas reuniões. O que está acontecendo? Abri a boca para responder, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Como eu poderia explicar que mal conseguia dormir à noite? Que cada dia parecia uma luta contra uma força invisível que me puxava para baixo? Que o medo de falhar havia se tornado tão grande que estava me paralisando? Eu só estou passando por uma fase difícil. Consegui murmurar, sentindo o peso de cada palavra. Vou me esforçar mais. Prometo. Carlos suspirou, recostando-se em sua cadeira. Rafael, você sempre foi um dos nossos melhores. Seu talento é inegável, mas talento sem consistência não nos leva a lugar nenhum. Estou te dando um ultimato. Você tem um mês para se reorganizar. Se não virmos uma melhora significativa, teremos que reconsiderar sua posição na empresa. O mundo pareceu desacelerar naquele momento. Um mês. Um mês para salvar minha carreira, meus sonhos, tudo pelo que eu havia lutado. Saí do escritório naquela noite sentindo como se carregasse o peso do mundo nos ombros. As semanas seguintes foram um borrão de noites sem dormir, litros de café e uma ansiedade esmagadora que ameaçava me engolir por inteiro. Eu me afundava cada vez mais no trabalho, mas quanto mais eu tentava, mais erros cometia. Era como se meu cérebro estivesse sabotando cada esforço que eu fazia. E agora, aqui estava eu, prestes a entrar em uma sala cheia de executivos, com a chance de provar meu valor uma última vez. Mas como eu poderia convencê-los de algo que nem eu mesmo acreditava mais? O som de batidas na porta me trouxe de volta ao presente. Rafael, está na hora, chamou Mariana, sua voz traindo uma pitada de preocupação. Respirei fundo, ajeitei minha gravata uma última vez e saí do banheiro. O corredor até a sala de reuniões parecia interminável. Cada passo era um esforço hercúleo, como se eu estivesse caminhando contra uma corrente invisível. Ao entrar na sala, fui recebido por olhares expectantes. Carlos, sentado à cabeceira da mesa, me deu um aceno quase imperceptível. Era agora ou nunca. Comecei minha apresentação, minha voz tremendo ligeiramente enquanto eu navegava pelos slides. As palavras pareciam se misturar diante dos meus olhos, e eu lutava para manter o foco. Foi então que aconteceu. No meio de uma explicação crucial sobre projeções financeiras, minha mente simplesmente apagou. Fiquei ali, paralisado, olhando para a tela do projetor como se estivesse em outro idioma.
O silêncio na sala era ensurdecedor. Rafael? A voz de Carlos me trouxe de volta à realidade. Você está bem? Naquele momento algo dentro de mim se quebrou. Anos de pressão, de expectativas, de lutar contra mim mesmo, tudo explodiu em um único instante. Não, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Não, eu não estou bem. As palavras começaram a fluir, como se uma represa tivesse se rompido. Falei sobre as noites sem dormir, sobre a ansiedade que me consumia, sobre como eu havia perdido a conexão com o trabalho que um dia amei. Falei sobre o medo de falhar, de decepcionar, de ser menos do que todos esperavam que eu fosse. Quando terminei, o silêncio na sala era palpável. Eu esperava ver decepção, talvez até raiva nos rostos ao meu redor. Mas o que vi foi algo diferente. Compreensão, empatia. E nos olhos de Carlos, algo que parecia alívio? Rafael, ele disse levantando-se. Obrigado por sua honestidade. Acho que esta reunião precisa tomar um rumo diferente. Enquanto Carlos começava a falar, senti algo mudar dentro de mim. Uma pequena fagulha de esperança? Eu não sabia o que viria a seguir, mas pela primeira vez em muito tempo senti que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho à frente. Mas aquele dia, algo diferente aconteceu. Um pensamento, uma semente de mudança começou a germinar. E eu me perguntava, o que teria acontecido se eu tivesse desistido naquele dia? O escritório estava silencioso quando saí da sala de reuniões. Minha confissão pública havia deixado todos atônitos, incluindo eu mesmo. Carlos sugeriu que eu tirasse o resto do dia de folga para reorganizar meus pensamentos. Enquanto caminhava até minha mesa para pegar minhas coisas, senti os olhares dos colegas me seguindo. Seriam de pena? Julgamento? Naquele momento, eu não tinha energia para decifrar. Dirigi até casa no automático, minha mente repassando os eventos do dia como um filme em loop infinito. Ao entrar em meu apartamento, fui recebido pelo silêncio ensurdecedor que há tempos se tornara meu único companheiro. Desabei no sofá, exausto, e meus olhos pousaram em uma foto emoldurada na estante. Era eu, 10 anos mais jovem, sorrindo ao lado dos meus pais no dia da minha formatura. O brilho nos meus olhos, o orgulho estampado no rosto deles, parecia uma cena de outra vida. Como eu havia chegado daquele jovem cheio de sonhos ao homem quebrado que eu era agora. Fechei os olhos, deixando as memórias fluírem. Eu sempre fui o garoto prodígio da família. Desde cedo, meus pais reconheceram minha inteligência e fizeram de tudo para cultivá-la. Aulas extras, Olimpíadas de matemática, cursos avançados. Minha infância foi um constante preparo para o sucesso. Rafael é especial, eu ouvia minha mãe dizer às outras mães. Ele vai longe. E eu acreditava nisso. Acreditava que era meu destino ser extraordinário, que qualquer coisa menos que a excelência era inaceitável. Essa crença me impulsionou através da escola, da faculdade e finalmente para minha posição de destaque na empresa. Mas a que custo? Lembrei-me das noites em claro estudando para provas, das festas e encontros com amigos que recusei, sempre com a desculpa de que precisava me preparar para o futuro. Lembrei-me da pressão constante, do medo paralisante de decepcionar não só meus pais, mas a imagem que eu mesmo havia criado. Você é brilhante, Rafael, meu pai costumava dizer. Não desperdice seu potencial. Essas palavras, ditas com amor e as melhores intenções, se tornaram um peso que eu carregava todos os dias. E à medida que os anos passavam, esse peso só aumentava. Na faculdade, enquanto meus colegas exploravam suas paixões e descobriam quem eram, eu me enterrava nos livros, determinado a ser o melhor. Consegui um estágio cobiçado em uma grande empresa ainda no 3º ano, e de lá foi uma ascensão meteórica. Mas a cada promoção, a cada elogio, o medo de ser descoberto como uma fraude crescia. E se eu não fosse tão inteligente quanto todos pensavam? E se meu sucesso fosse apenas sorte? Essas dúvidas me corroíam por dentro, mas eu as sufocava com mais trabalho, mais horas no escritório, mais projetos. Eu me tornei um mestre em esconder minha insegurança por trás de uma fachada de confiança. Nas reuniões, eu era assertivo, cheio de ideias inovadoras. Mas sozinho, eu me desintegrava, consumido pela ansiedade de que a qualquer momento, alguém perceberia que eu era um impostor. O som do meu celular me trouxe de volta ao presente.
Era uma mensagem de minha mãe. Filho, você está bem? Faz semanas que não nos falamos. Semanas. Eu nem havia percebido quanto tempo havia se passado desde a última vez que falei com meus pais. A culpa se juntou ao turbilhão de emoções que já me consumia. Como eu poderia contar a eles que seu filho brilhante estava à beira de perder tudo? Voltei minha atenção para o apartamento ao meu redor. Era um lugar impessoal, quase estéril. Não havia fotos nas paredes, nenhum objeto que contasse uma história. Era o reflexo perfeito de como eu me sentia por dentro. Vazio, sem vida. Levantei-me e fui até a janela, observando a cidade lá fora. As luzes dos prédios brilhavam contra o céu escuro. Pessoas caminhavam nas calçadas, vivendo suas vidas. E eu me senti completamente desconectado de tudo isso. Foi então que uma memória específica me atingiu com força total. Era de alguns meses atrás, durante uma reunião de equipe. Estávamos discutindo um novo projeto e uma das estagiárias, Ana, sugeriu uma abordagem diferente. Isso nunca vai funcionar, eu disse, descartando sua ideia sem nem mesmo considerá-la. Vamos nos ater ao plano original. O olhar magoado no rosto de Ana me perseguiu por dias. Mas na época, eu racionalizei minha atitude como necessária. Afinal, eu era o expert, certo? Eu sabia o que era melhor. Agora, repassando aquele momento, percebi o quanto meu medo de ser superado, de perder minha posição de gênio, havia me tornado uma pessoa que eu não gostava. Quantas ideias brilhantes eu havia sufocado. Quantas oportunidades de crescimento eu perdi por medo de admitir que não sabia tudo. Senti uma onda de vergonha me inundar. Não era apenas minha carreira que estava desmoronando, era toda a minha identidade. Quem era eu sem o rótulo de prodígio? Sem o título de funcionário estrela? Caminhei até o banheiro e me olhei no espelho. O homem que me encarava de volta parecia um estranho. Olheiras profundas, o começo de uma barba por fazer, olhos sem vida. Quando foi a última vez que eu realmente me vi? Quem é você, Rafael? Murmurei para meu reflexo. A pergunta pairou no ar, sem resposta. Pela primeira vez em anos, eu me permiti admitir. Eu não sabia. Eu havia passado tanto tempo sendo quem achava que deveria ser, que havia perdido completamente a noção de quem eu realmente era. Naquele momento, senti algo quebrar dentro de mim. Mas não era uma quebra de derrota. Era como se uma parede estivesse desmoronando. Uma parede que eu mesmo havia construído ao longo dos anos para me proteger, para manter a fachada de perfeição. E através das rachaduras, eu vislumbrei algo. Um vago senso de possibilidade. A ideia de que talvez, apenas talvez, houvesse mais em mim do que apenas as expectativas que eu e os outros havíamos colocado sobre meus ombros. Voltei para a sala e peguei meu celular. A mensagem da minha mãe ainda estava lá, esperando uma resposta. Respirei fundo e comecei a digitar. Mãe, na verdade não estou bem. Podemos conversar? Enviando aquela mensagem, senti como se estivesse dando o primeiro passo em uma jornada desconhecida. Eu não sabia para onde estava indo. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava indo a algum lugar. O som suave de notificação do celular quebrou o silêncio do apartamento. Era a resposta da minha mãe. Claro, filho. Quer que eu ligue agora? Meu dedo pairou sobre a tela por alguns segundos. Uma parte de mim queria recuar, voltar para o conforto familiar da negação. Mas algo havia mudado. Talvez fosse o esgotamento emocional do dia, ou talvez fosse uma fagulha de coragem que eu não sabia que ainda possuía. Sim, por favor, respondi. Segundos depois, o telefone tocou. A voz preocupada da minha mãe encheu a sala. Rafael, o que está acontecendo, querido? E então, como uma represa se rompendo, tudo saiu. Falei sobre a pressão esmagadora no trabalho, sobre como eu me sentia um impostor, sobre o medo constante de falhar. Falei sobre a reunião desastrosa daquele dia e o ultimato de Carlos. Enquanto as palavras fluíam, senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto, lágrimas que eu havia reprimido por anos. Minha mãe ouviu em silêncio, apenas ocasionalmente fazendo sons de compreensão. Quando finalmente terminei, houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Oh, Rafael, ela finalmente disse, sua voz cheia de emoção.
Eu sinto muito. Nós não percebemos o quanto estávamos pressionando você. Sua admissão me pegou de surpresa. Eu estava preparado para a decepção, talvez até para a repreensão, mas não para isso. Filho, ela continuou. Você sempre foi brilhante, isso é verdade. Mas em algum momento, nós, seu pai e eu, confundimos seu valor com suas realizações. E parece que você fez o mesmo. Suas palavras atingiram algo profundo dentro de mim. Era como se alguém finalmente tivesse dado voz a um sentimento que eu carregava há tanto tempo, mas nunca soube expressar. Eu não sei quem eu sou sem... Isso, confessei, minha voz quase um sussurro. Sem ser o melhor, o mais inteligente, o mais bem-sucedido. Quem sou eu se não for essas coisas? Você é Rafael, minha mãe respondeu com simplicidade. Nosso filho. Um homem gentil, curioso, com um coração enorme. Todas essas qualidades existem independentemente do seu trabalho ou das suas realizações. Fechei os olhos, deixando suas palavras me envolverem. Era um conceito tão simples, e ainda assim, tão difícil de aceitar depois de anos me definindo apenas pelos meus sucessos profissionais. O que eu faço agora, mãe? Perguntei, sentindo-me perdido. Talvez, ela disse suavemente, seja a hora de você descobrir quem é Rafael, não apenas o que ele pode fazer. Após desligar o telefone, fiquei sentado em silêncio por um longo tempo, deixando a conversa ecoar em minha mente. As palavras da minha mãe haviam plantado uma semente, uma ideia de que talvez houvesse mais em mim do que eu havia permitido que existisse. Levantei-me e caminhei até a estante, pegando a foto da minha formatura. Olhei para o jovem Rafael, cheio de esperanças e sonhos. O que ele diria se pudesse ver onde eu estava agora? Foi então que algo estalou dentro de mim. Uma clareza repentina e avassaladora tomou conta dos meus pensamentos. Chega, disse em voz alta para o apartamento vazio. Chega de viver pela aprovação dos outros. Chega de me definir apenas pelo meu trabalho. Naquele momento, tomei uma decisão. Não sabia exatamente como, mas prometi a mim mesmo que minha vida mudaria. Eu redescobriria quem era Rafael. Não o prodígio, não o funcionário estrela, mas o ser humano por trás de todos esses rótulos. Com uma energia que não sentia há meses, peguei um caderno e comecei a escrever. Listei todas as coisas que costumava amar fazer, mas havia abandonado em nome do sucesso profissional. Ler por prazer, correr no parque, tocar violão, cozinhar. Ao lado de cada item, escrevi recomeçar. Era um plano simples, talvez até ingênuo, mas era um começo. Em seguida, fiz algo que nunca imaginei que faria. Abri meu laptop e comecei a pesquisar sobre terapia. A ideia de admitir que precisava de ajuda sempre me pareceu uma fraqueza. Mas agora, eu entendia que buscar apoio era um ato de coragem. Marquei uma consulta para a semana seguinte com uma terapeuta especializada em burnout e ansiedade relacionada ao trabalho. Minha mão tremia ligeiramente enquanto clicava em confirmar. Mas junto com o nervosismo, senti um leve alívio. Olhei para o relógio. Já passava da meia-noite. Amanhã, não, hoje, eu teria que voltar ao escritório e enfrentar as consequências da minha confissão na reunião. A ideia ainda me assustava, mas algo havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia completamente sozinho nessa luta. Deitei na cama, exausto, mas com uma estranha sensação de paz. Antes de adormecer, peguei meu celular uma última vez e abri a caixa de entrada. Havia um e-mail não lido de Carlos. Por um momento, o velho medo tentou se apoderar de mim. E se fosse minha demissão? E se eu tivesse arruinado tudo? Respirei fundo, lembrando-me da minha recente promessa a mim mesmo. Qualquer que fosse o conteúdo daquele e-mail, eu enfrentaria. Abri a mensagem. Rafael, sua honestidade hoje me pegou de surpresa, mas também me fez refletir. Gostaria de conversar pessoalmente amanhã. Não se preocupe com o projeto agora. Vamos discutir como podemos seguir daqui. Descanse, Carlos. Rele o e-mail várias vezes, deixando seu significado penetrar. Não era uma garantia, mas era uma oportunidade. Uma chance de recomeçar, de redefinir não apenas minha carreira, mas minha vida. Coloquei o celular de lado e fechei os olhos. Amanhã seria um novo dia. O primeiro dia do resto da minha vida. E pela primeira vez em anos, eu estava ansioso para ver o que ele traria.
Enquanto o sono me envolvia, um pensamento final cruzou minha mente. Quando percebi que não havia mais desculpas, decidi fazer o que sempre achei impossível: acreditar em mim mesmo. E com esse pensamento, adormeci, pronto para enfrentar o que quer que o amanhã trouxesse. O som estridente do despertador me arrancou de um sono surpreendentemente profundo. Por um breve momento, senti a familiar onda de ansiedade que costumava acompanhar cada manhã. Mas então, as memórias do dia anterior inundaram minha mente, e com elas veio uma sensação diferente. Não era exatamente esperança, mas algo próximo disso. Uma espécie de determinação cautelosa. Levantei-me e, pela primeira vez em meses, não me dirigi imediatamente ao celular para verificar e-mails. Em vez disso, caminhei até a janela e abri as cortinas, deixando a luz do sol entrar. A cidade já estava acordada, pulsando com vida. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da manhã encher meus pulmões. Um dia de cada vez, murmurei para mim mesmo, lembrando-me da promessa que havia feito na noite anterior. Minha rotina matinal, antes uma corrida frenética para chegar ao escritório o mais cedo possível, agora tinha um ritmo diferente. Tomei um café da manhã de verdade, não apenas um café forte e uma barra de cereal engolida às pressas. Enquanto comia, abri o caderno onde havia listado as atividades que queria retomar. Correr no parque, li em voz alta. Olhei para o relógio. Ainda tinha tempo antes de ir ao escritório. Num impulso, vesti roupas de corrida que há muito estavam esquecidas no fundo do armário. O parque ficava a apenas algumas quadras do meu apartamento. Ao chegar lá, fui recebido pelo verde das árvores e o canto dos pássaros. Uma mudança refrescante em relação ao cinza e ao barulho do escritório. Comecei a correr, meus músculos protestando após meses de inatividade. Mas à medida que avançava, senti uma sensação de liberdade que havia esquecido que existia. Voltei para casa suado, ofegante, mas com uma sensação de realização que não sentia há muito tempo. Era um pequeno passo, mas significativo. No caminho para o escritório, a ansiedade começou a se acumular novamente. Como meus colegas reagiriam após minha explosão emocional na reunião? O que Carlos diria em nossa conversa? Ao entrar no prédio, fui recebido por olhares curiosos, alguns preocupados, outros simplesmente intrigados. Mariana, minha assistente, veio até mim com uma xícara de café. "Bom dia, Rafael", ela disse, seu tom gentil. "Carlos pediu para você ir à sala dele assim que chegasse." Agradeci e respirei fundo, preparando-me para o que estava por vir. Ao entrar na sala de Carlos, fui surpreendido por sua expressão. Não havia decepção ou raiva como eu temia. Em vez disso, ele parecia preocupado. "Sente-se, Rafael", ele disse, indicando a cadeira à sua frente. "Como você está se sentindo hoje?" A pergunta me pegou desprevenido. Era raro Carlos iniciar uma conversa com algo tão pessoal. "Eu estou melhor", respondi honestamente. Ainda processando tudo, mas melhor. Carlos assentiu, pensativo. "Rafael, vou ser direto. O que aconteceu ontem me fez perceber que falhamos como liderança. Não apenas com você, mas provavelmente com muitos outros funcionários." Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. "Estamos implementando um programa de bem-estar e saúde mental para toda a empresa. E gostaria que você fosse parte ativa disso." Pisquei surpreso. "Eu? Mas depois de ontem?" "Especialmente depois de ontem", Carlos interrompeu. Sua honestidade abriu nossos olhos para um problema que provavelmente afeta muitos aqui. "Queremos que você lidere um grupo de apoio, compartilhe sua experiência. Claro, isso é opcional, e entendo se você preferir se concentrar em sua própria recuperação primeiro." A proposta de Carlos era inesperada, para dizer o mínimo. Parte de mim queria recuar, esconder-me na segurança do anonimato. Mas outra parte, uma parte que estava ganhando força, via isso como uma oportunidade. Eu gostaria de tentar", respondi, surpreendendo a mim mesmo com minha decisão. O rosto de Carlos se iluminou com um sorriso genuíno. "Ótimo. E Rafael, sobre seus projetos atuais? Vamos redistribuir algumas de suas responsabilidades temporariamente. Dê a si mesmo o tempo e o espaço para se recuperar."
Saí do escritório de Carlos, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. As próximas semanas foram um turbilhão de mudanças. Comecei a terapia, enfrentando anos de emoções reprimidas e crenças limitantes. Não foi fácil. Houve dias em que o velho Rafael queria voltar, mergulhar no trabalho e ignorar tudo o mais. Mas eu persisti. O grupo de apoio que comecei a liderar foi uma revelação. Compartilhar minha história e ouvir as experiências de outros me fez perceber que eu não estava sozinho. Muitos de meus colegas lutavam com questões semelhantes: o medo de falhar, a pressão constante, a sensação de ser um impostor. Ana, a estagiária cuja ideia eu havia descartado meses atrás, se tornou uma participante ativa do grupo. Um dia, após uma sessão particularmente intensa, ela me procurou. "Rafael", ela disse, sua voz trêmula mas determinada. "Quero agradecer. Sua coragem em se abrir, bem, me deu coragem também." Suas palavras me atingiram profundamente. Percebi que, ao enfrentar minhas próprias lutas, eu estava inadvertidamente ajudando outros a fazerem o mesmo. À medida que as semanas se transformaram em meses, comecei a notar mudanças sutis, mas significativas. Meu sono melhorou. A corrida no parque se tornou um ritual diário, não apenas pelo exercício, mas pelo momento de paz que me proporcionava. Retomei antigas paixões. Peguei o violão empoeirado, comecei a ler por prazer novamente. No trabalho, embora ainda houvesse desafios, a dinâmica havia mudado. A cultura de exaustão constante estava lentamente dando lugar a uma abordagem mais equilibrada. Projetos ainda eram entregues, metas ainda eram alcançadas, mas havia um novo foco no bem-estar dos funcionários. Um dia, enquanto voltava para casa após uma sessão do grupo de apoio, parei no meio da calçada, atingido por uma realização súbita. Pela primeira vez em anos, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. O caminho à frente ainda era longo, e sem dúvida, haveria obstáculos. Mas agora, eu tinha ferramentas para enfrentá-los. Mais importante, eu estava redescobrindo quem era Rafael. Não o prodígio, não o funcionário estrela, mas o ser humano complexo e imperfeito por trás desses rótulos. E surpreendentemente, eu estava gostando de conhecer esse novo Rafael. Um ano se passou desde aquele dia fatídico na sala de reuniões. Parado diante do espelho, ajustando a gravata, não pude deixar de notar a diferença no homem que me encarava de volta. Os olhos, antes opacos e cansados, agora brilhavam com uma vitalidade renovada. As olheiras profundas haviam desaparecido, substituídas por linhas suaves de expressão, marcas de sorrisos frequentes e noites bem dormidas. Hoje era um dia especial. Eu havia sido convidado para dar uma palestra na conferência anual da empresa sobre saúde mental e equilíbrio no trabalho. A ironia não me escapou. Há um ano, eu era o exemplo perfeito do que não fazer. Agora, estava prestes a compartilhar minha jornada de transformação com centenas de pessoas. Respirei fundo, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Esta não era a ansiedade paralisante de antes, mas sim uma energia pulsante, quase elétrica. Ao chegar ao auditório, fui recebido por Carlos com um sorriso caloroso e um aperto de mão firme. "Pronto para inspirar algumas pessoas hoje, Rafael?" Assenti, retribuindo o sorriso. "Tão pronto quanto posso estar." Enquanto me preparava nos bastidores, refleti sobre o caminho que me trouxe até aqui. Não foi fácil. Houve dias em que o velho Rafael ameaçava ressurgir, dias em que a tentação de mergulhar de volta no trabalho excessivo era quase irresistível. Mas cada pequena vitória, cada momento de autoconsciência, me fortaleceu. A terapia se tornou um pilar fundamental na minha vida. Aprendi a identificar padrões de pensamento negativos, a questionar crenças limitantes que haviam me aprisionado por tanto tempo. O grupo de apoio que liderei evoluiu, tornando-se um espaço seguro onde colegas de todos os níveis compartilhavam abertamente seus desafios e vitórias. Minha relação com o trabalho mudou drasticamente. Não abandonei minha ambição ou meu desejo de excelência, mas aprendi a equilibrá-los com outras áreas da minha vida. Descobri que, paradoxalmente, ao me permitir desacelerar e cuidar de mim mesmo, minha produtividade e criatividade floresceram. O som de aplausos me trouxe de volta ao presente. Era a minha deixa. Caminhei até o palco, sentindo o peso de centenas de olhares sobre mim. Respirei fundo e comecei.
Há um ano, eu estava convencido de que meu valor como pessoa estava diretamente ligado à minha produtividade e ao meu sucesso profissional. Eu era o que muitos chamariam de funcionário modelo, sempre o primeiro a chegar, o último a sair, constantemente buscando superar minhas próprias realizações. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras reverberarem. Mas por dentro, eu estava desmoronando. Ansiedade, insônia, uma sensação constante de inadequação. Estes eram meus companheiros diários. Eu havia me tornado tão focado em provar meu valor através do trabalho que esqueci como viver. Compartilhei minha jornada, o colapso, a decisão de buscar ajuda, os desafios e as vitórias ao longo do caminho. Falei sobre a importância do apoio, da terapia, dos colegas, da família. Enfatizei como a cultura da empresa evoluiu, priorizando o bem-estar dos funcionários sem sacrificar a excelência. O que aprendi, continuei, é que não somos máquinas projetadas apenas para produzir. Somos seres humanos complexos, com necessidades que vão muito além do sucesso profissional. Cuidar da nossa saúde mental não é um luxo ou um sinal de fraqueza. É uma necessidade fundamental. Olhei para a plateia, vendo rostos atentos, alguns assentindo em reconhecimento, outros com lágrimas nos olhos. O rótulo não define quem você é, disse, minha voz firme. Seja o prodígio, o workaholic, o perfeccionista. Esses são apenas aspectos de quem somos, não nossa essência completa. Há tanta riqueza em nós, além do que produzimos ou alcançamos profissionalmente. Concluí minha fala com uma mensagem de esperança. Se você está lutando como eu estava, saiba disso. A mudança é possível. Não é fácil, não é rápida, mas é possível. E você não está sozinho nessa jornada. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Mas mais impactante do que o som foi a energia na sala. Uma mistura palpável de emoção, reconhecimento e, acima de tudo, esperança. Após a palestra, fui abordado por inúmeros colegas, alguns que eu conhecia, outros de diferentes departamentos e até de outras filiais. Cada um tinha uma história para compartilhar, um agradecimento a oferecer, uma pergunta a fazer. Me surpreendi com minha própria capacidade de ouvir genuinamente, de oferecer palavras de encorajamento sem me sentir esgotado. No final do dia, enquanto caminhava para casa, refleti sobre o quão longe havia chegado, não apenas em termos de superar meu burnout, mas em me redescobrir como pessoa. Passei pelo parque onde agora corria regularmente. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Parei por um momento, apenas para apreciar a beleza do momento, algo que o antigo Rafael nunca teria feito. Peguei meu celular e abri o grupo de mensagens da família. Digitei rapidamente. Mãe, pai, que tal um jantar este fim de semana? Tenho muito a contar e ainda mais a agradecer. Enquanto esperava a resposta, sorri para mim mesmo. A jornada não estava completa. Provavelmente nunca estaria. Sempre haveria desafios, momentos de dúvida, dias difíceis. Mas agora eu tinha as ferramentas, o apoio e, mais importante, a autocompreensão para enfrentá-los. O Rafael de um ano atrás via o mundo em termos de sucesso ou fracasso, de ser o melhor ou não ser nada. O Rafael de hoje entendia que a vida era muito mais rica, muito mais complexa do que isso. Meu celular vibrou com respostas entusiasmadas dos meus pais. Guardei-o no bolso e comecei a caminhar novamente, sentindo uma profunda gratidão. Olhei para o céu, agora pontilhado com as primeiras estrelas da noite, e sussurrei para mim mesmo as palavras que se tornaram meu mantra ao longo deste ano de transformação. Você é mais do que suas realizações. Você é valioso simplesmente por ser quem é. E com esse pensamento segui em frente, não apenas sobrevivendo, mas verdadeiramente vivendo cada momento.